entramos na nossa última sequência de videoaulas, né, nossa última temática para nós encerrarmos esse semestre. E aí vamos dialogar um pouco sobre a querela do humanismo do Althusser. Né? Esse texto visa, vamos dizer assim, apresentar a vocês um pouco do marxismo que critica o marxismo, principalmente o marxismo francês do século XX. Né? Eu destaco, portanto, que essa coisa de pasteurizar uma determinada linha teórica, um determinado conjunto de pensamento também é muito complicado. A gente não consegue avançar muito nas ciências humanas se a gente fechar um padrão generalista sobre uma determinada corrente, seja corrente filosófica, seja corrente política dentro das humanidades. Então, eu acho que existem marxismos diversos e as leituras realizadas do Marx também trilham caminhos diversos. O Althusser vai apresentar um pouco disso daí quando ele fala da querela do humanismo. Esse diálogo, portanto, é um diálogo que vai girar em torno do próprio marxismo. Então, é uma discussão que começa dentro do seio do marxismo, para demonstrar, né, exatamente para vocês isso, ou seja, dentro de uma corrente específica do conhecimento, dentro de um farol específico, você tem divergências entre os diversos autores. Eu deveria ter divergência entre esses autores. Né? É salutar, né? A gente começou debatendo isso, a gente começou debatendo o engajamento e estamos concluindo debatendo essas divergências, vamos dizer, dentro de um pensamento, porque os pensamentos não podem ser hegemônicos, né? Pelo contrário, os pensamentos eles deveriam gestar um debate, uma discussão, principalmente em ciências humanas. O Althusser vai perguntar, né, qual é o papel do homem no marxismo. Né? Meu primeiro adendo é que esse é um texto da década de 70 e, portanto, certamente um problema de gênero quando se usa a palavra, o papel do homem no marxismo. Né? Ele está falando do homem como ser humano, ou seja, podíamos substituir como qual o papel da mulher no marxismo, ou qual o papel do homem e da mulher no marxismo, enfim. Esse texto ele vai questionar exatamente o humanismo de classe, né, essa tendência política da filosofia francesa, né, essa característica, talvez com o seu principal ícone, o Jean-Paul Sartre, nessa defesa do humanismo. E como, né, essa defesa do humanismo ela traz escolhas, né, ela traz escolhas características do seu tempo, né, como se o homem fosse se afastando, o homem, aí novamente o cientista social, a cientista social fosse se afastando da sua dimensão material, é como se o marxismo fosse se afastando do materialismo e se aproximando desse humanismo. Né? E o Althusser vai dizer, vamos dizer assim, hoje não, mas na época era um escritor periférico frente ao destaque que tinha Jean Paul dentro das escolas francesas. Ele vai dizer, olha, determinada corrente só lê ela mesma, que é de fato uma característica das academias, né? As pessoas vão circulando, vão publicando e se auto-leem, né? Nos outros, mas se auto-leem porque só leem aqueles que escrevem aquilo que você também fala, ou seja, é uma espécie de clube da Luluzinha e clube do Bolinha em termos de
em termos de ciência, né? Você se fecha num grupo específico, numa temática específica, e muito pouco se gera de debate em torno disso. E aí ele já vai dando as suas primeiras punhaladas, suas primeiras críticas a esse grande grupo capitaneado por Jean Paul. E aí, um grande destaque, vamos dizer assim, é que Jean Paul Sartre, o Louis Althusser, vai conseguir publicar com muita dificuldade, né, dentro dos meios marxistas, o questionamento do humanismo. Né? Ele vai ser contrário a tudo que se escrevia na época. Né? Essa defesa, ou essa maré humanista, né, que talvez resida até hoje no marxismo contemporâneo. É uma negação cada vez mais significativa do materialismo e uma aproximação cada vez mais significativa do indivíduo. Né? Os marxistas estão virando max-weberianistas, chamemos assim. E aí ele vai evocar, né, um pouco da análise clássica, ou seja, da necessidade de se ler novamente o Karl Marx. Né? E a necessidade de ler o Karl Marx separando os dois Marx, né, segundo ele. O Marx das Obras da Juventude e o outro, o Marx de O Capital. Aí já é uma opinião muito pessoal, nem ciência, talvez seja mais fofoca, eu acho que os colegas não leem o Capital. Né? Conseguem ler muito mais fácil as obras da juventude, e, portanto, se agarrar às obras da juventude é uma forma, inclusive, de aproximar, né, esse marxismo do humanismo, ou seja, esse afastamento que o Marx vai realizar do Hegel já começa assim na crítica à filosofia do direito, mas claro que o afastamento total e geral vai existir na publicação de O Capital. Então, o que o Althusser propõe, né, é uma defesa da teoria marxista pura, ou seja, tem que parar de ler os autores marxistas que interpretaram o Marx. Para compreender o Marx, você tem que ir na origem. Né? Ou seja, essas tendências teóricas, né, revisionistas, elas precisam ser colocadas em contraponto à teoria marxista. Ou seja, o que é nesse revisionismo teórico do Jean Paul Sartre e Ethiale, entre outros, que de fato é teoria marxista. Mas, segundo o Althusser, mesmo o revisionismo, as teorias revisionistas deveriam retornar ao Marx. Né? Não tem como fazer uma revisão sem voltar ao teórico que gerou a origem dessa revisão. Né? O Marx vai fazer a crítica à economia política. É claro que, para fazer a crítica à economia política, ele tem que revisitar a economia política. Se você é um revisionista do Marx, você deveria, né, buscar, né, aquilo que o Marx escreveu. Eu tenho muito medo de que isso não venha a acontecer, ou isso não está acontecendo, e cada vez menos as pessoas vão aos clássicos para fazer revisionismo dos clássicos. De forma que alguns marxismos, na minha acepção, se afastam muito daquilo que o Marx escreveu e daquilo que o Marx pensava. Seja para usos políticos, né, a Revolução o usa para esses fins, o movimento sindical, o movimento de esquerda, os partidos políticos o usam para esse fim, sejam para uso de crítica a esses movimentos políticos. Enfim, é para mim, uma acepção equivocada e generalizada do pensamento marxista. Não significa dizer que, ao voltarmos ao Marx, vamos acreditar que aquilo que ele escreveu no século XIX vai valer para o século XXI. Não estou propondo isto.
Eu não estou propondo que o Marx seja a verdade da própria Bíblia Sagrada, não é isso. Às vezes é, mas não é isso que eu estou propondo. Eu estou dizendo que é necessário ler o Marx com os olhos do presente, sim. Isso aí eu não tenho dúvidas, não abro mão e não estou fazendo a crítica. É necessário ler o Marx com os olhos do presente. Né? Mas não é possível se falar de um Marx, primeiro, ahistórico. Né? Um marxismo ahistórico, para mim, é o fim. Né? Mesmo porque, se eu estou dizendo que o que existe hoje é diferente do que existiu no século XIX, é preciso compreender, portanto, esse processo histórico de transformação dessas sociedades, que não se acaba, não se conclui. Logo, Marx deve ser lido todos os dias, de forma diferente. Segundo aspecto, os conceitos não vão ser eternos, como alguns querem fazer parecer. Né? Não se pode tratar mesmo os conceitos marxistas como sendo algo eterno. Né? O fetiche da mercadoria no século XIX é diferente do fetiche da mercadoria hoje. Eu cá estou, just do it. Um marxista vendendo, fazendo propaganda da Nike. Porque é mercadoria. Né? E esse fetiche da mercadoria se generalizou em ambos aspectos. É difícil se livrar hoje. Da Dell, que está aqui na minha frente, da Nike, da Apple, né? De todas essas marcas que certamente não eram tão significativas no século XIX. Né? E por fim, eu estou tão cansado de decretos doutrinários. A isso eu estou. Isso é talvez uma das coisas mais insuportáveis da academia. Né? Isso meio que se generalizou, seja na direita, seja na esquerda, seja no centro. Né? São imensos decretos doutrinários, debates doutrinários em torno de verdades. Mas por falar em doutrinamento, vamos lá. Eu queria destacar um trecho do Althusser na página 14 da minha versão. Lembre-se, cada versão tem uma página distinta. Ele vai dizer: a crítica à abstração doutrinária, a exaltação do concreto, a denúncia do neodogmatismo não são apenas os argumentos de uma vulgar demagogia ideológica e política. Eles são também, quando não simples acidentes estilísticos individuais, os sempiternos sintomas do revisionismo teórico do próprio marxismo. E aí ele faz uma resposta ao que eu acabei de citar. Né? Porque a crítica pura a esse doutrinamento também, ela muitas vezes pode ser vazia. Porque pode ser uma crítica exatamente aos clássicos. Negando a produção clássica. Não sei se vocês compreenderam agora aquilo que eu tentei inserir vocês. Mas até o final dessas videoaulas eu espero que vocês compreendam. Vamos com calma, vamos por partes. Igual a Jack, o estripador. A teoria marxista é uma teoria da história. Né? A análise do pensamento marxista não pode ser compreendido fora de duas ciências: a política e a história. O que dá esse, vamos dizer assim, esse arcabouço concreto a esta análise, seja análise política, seja análise historiográfica, né? Seja o que dá ferramenta a essa análise é a ciência econômica. A ciência econômica é consequência. Né? É apenas ferramenta para a compreensão dos processos históricos. Então, a teoria da história deve ser lida
sob essa perspectiva, né, como sendo o objeto central da análise marxista. Embora ele vá buscar, né, a ideia e a compreensão da matéria do sistema como um todo, o que interessa para ele é o processo histórico de funcionamento do próprio sistema capitalista, né? E como isso se transforma, né? E como isso vai se transformando ao longo do tempo. Talvez aí esteja a grande dificuldade na compreensão de alguns teóricos, inclusive teóricos marxistas, né? É a não compreensão da teoria da história. Né? Analisam o Marx, né? Retiram do Marx a teoria da história. Muitas vezes pior, né? Retiram da análise marxista a própria história. Né? Tentam ler o Marx desprovido, né? Separado dessa história política. Mas não só da história política, inclusive da própria história teórica, da teoria da história. São dois conceitos distintos. Isso se estabelece também por uma questão partidária e por um processo que historicamente o marxismo foi associado aos movimentos os movimentos comunistas, né? Então, há que se compreender, por exemplo, essa transição do liberalismo radical, né? Lembre-se, o liberalismo era uma representação, né, do pensamento da esquerda, né? Debatemos isso aqui, inclusive, no nosso encontro passado. Como a gente hoje vê o liberalismo como sendo a coisa mais terrível, porque o né, esse neoliberalismo, isso não condiz com a ideia do liberalismo radical do século XIX. Né? É totalmente diverso daquele liberalismo do século XIX. Né? Mas esse liberalismo radical ele vai se transformar naquilo que a gente conheceu como o comunismo liberal radical, ou seja, vai proporcionar as revoluções. Né? E ele vai datando isso, essa modificação, né? E isso vai gerar, né, todo um pensamento comunista. O que significa essa transição? O Althusser vai dizer, olha, o jovem burguês, ele passa a se posicionar ao lado da classe operária. Principalmente esse jovem médio burguês. Eu, você, né, que está cercado deste consumo, mas acredita nessa exploração da classe operária. Ah, mas você é da classe operária, você é trabalhador, sou um trabalhador que se distingue exatamente porque está consumindo, né, mais do que a classe operária menos privilegiada, né, criando categorias, vamos dizer assim, se é que é possível, de classe trabalhadora. E aí você vai fazer uma transição, né? Vai se criar uma nova, vamos dizer assim, grande corrente de pensamento, que talvez seja aqui domine o pensamento no século XX e com resquícios no século XXI, que é as concepções comunistas ideológicas. Né? Ele vai se separar em três grandes concepções comunistas ideológicas: os utopistas, né? os humanistas e os idealistas, né? Dividindo os idealistas entre religiosos, né? Aquele idealista religioso, e o idealista moral. Né? Então ele cria, vamos dizer assim, essas três categorias e divide os idealistas em duas ideologias: aqueles que estão vinculados à igreja e aqueles que estão vinculados à moral.
Althusser, brilhantemente, ao fazer isso, ele vai evocar o manuscrito de 1844. Os manuscritos vai apresentar um autor politicamente comunista versus um teórico idealista. E aí, disto daí, ele vai destacar 4 aspectos. O idealismo racionalista neo-hegeliano, uma releitura do Hegel. O materialismo humanista. O empirismo historicista. E só por fim, o materialismo dialético. Eu vou fazer uma pequena pausa, até para que vocês respirem. Sim, o Althusser é mais hard, é mais denso. E nós voltamos assim que é possível.